E aí, como vocês estão, as imagens estão surgindo. Vamos ver se isso se confirma, vocês sabem como é. Há um interesse muito grande para que o acordo seja concluído. Há grande interesse na continuidade do acordo. Existem duas ideias bem diferentes sobre o que fazer no Oriente Médio e no conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel. E diante disso pode haver evidentemente também coisas que não sejam reais ou até mesmo que estejam. Estão tentando fazer, ou seja, que sejam reais, mas que sejam apenas momentâneas. Por exemplo, há duas coisas que me chamam a atenção hoje. Uma é que estão começando a reportar supostos disparos, e isso na parte norte de Israel. Supostamente seriam foguetes lançados pelo Hezbollah. Por enquanto, o acordo continua, ou seja, isso me indica que ou não deram importância para isso, ou simplesmente esse assunto já não vai importar. Ao mesmo tempo, o Hezbollah hoje relatou. Disse há algumas horas que, o acordo também não importa para eles. Ou seja, nem para Israel importa, nem para o Hezbollah importa. Então, como querem pedir uma pausa nessa região? E que nisso baseiem o acordo, ou pelo menos uma das bases. E que ao mesmo tempo digam, olha, se estão atirando, então o acordo não pode continuar. Então, evidentemente, há algo interessante aqui. Há vários pontos que quero que a gente aborde. Primeiro, o grupo terrorista Hezbollah, um grupo radicalizado há muito tempo que presta, vamos dizer assim. Então, ele se une, a todos esses ataques que acontecem no Irã, ou que o Hamas faz, ou os Houthis, ou seja lá quem for. Um grupo xiita que, segundo o próprio regime disse hoje, representa os xiitas no Líbano. Mas não só isso, também outra parte da população, segundo eles. O ponto é esse. É que eles estão estabelecendo condições diante dessa possibilidade. O que o Hezbollah diz é que, primeiro, não vão se desarmar. Ou seja, quem diz isso é o líder do Hezbollah no Líbano, Naim Qassim. Já disseram várias vezes que ele morreu, mas não é verdade. Ele afirma que o desarmamento não ocorrerá, então permanecerão armados. E inclusive estabelece condições para qualquer negociação com Israel. Entre essas condições está o fato de que eles não querem se desarmar. Esse é o principal ponto que Israel tem em relação a esse grupo. Ou seja, o que eles pedem é que se desarmem, porque com armas, basicamente, eles ficam atacando Israel. Pelo menos isso faz parte, do que se tenta acordar neste momento, agora. O que está acontecendo com o acordo é que ele continua, e não só continua, como também estão ocorrendo movimentos muito curiosos, nos quais começam a haver reações dentro do Irã. Todos estão apostando na mesma ideia, que o acordo não só continue, mas que já existem, pois há relatos de que foi enviada uma carta pública. Este Mokhtar Khamenei, o líder supremo, envia uma carta pública. Vamos aos detalhes. O que diz a carta? E depois vamos para outros assuntos. Diz o seguinte na carta de Mokhtar Khamenei, o líder supremo, filho de Ali Khamenei, como vocês sabem, que não apareceu publicamente, que não se ouviu sua voz, que não foi visto em nenhuma imagem dele desde o dia em que ele é líder supremo. Desde alguns dias antes do dia 28 de fevereiro não se sabe nada dele, além de cartinhas e coisas assim. Mas hoje mostramos a imagem de Massoud Pezeshkian, o presidente iraniano, assinando. E a carta fala sobre isso. Diz a apaixonada e leal nação do Irã. É assim que ele fala, né? É assim que ele se refere ao Irã. Como informei a vocês, ou como foi informado a vocês, foi assinado um memorando de entendimento entre o presidente do Irã e os Estados Unidos, no caminho para chegar a esta etapa. Os funcionários, por sinceridade e boa vontade, fizeram muitos esforços e, claro, foi o presidente dos Estados Unidos quem, por desespero, usou diversos mecanismos de pressão para esse assunto. Basicamente, eu tinha uma opinião diferente, ou seja, Mokhtar tinha uma opinião diferente, mas devido ao compromisso que honrava o presidente. Como chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, referindo-se a Massoud Pezeshkian, ele me deu, em nome próprio e de outros membros, a salvaguarda dos direitos da nação iraniana e da Frente da Resistência, e que aceitou explicitamente a responsabilidade por isso, sem permissão. Ou seja, ele torna Massoud Pezeshkian responsável por qualquer coisa que aconteça. Ou seja, se o acordo falhar, a culpa é de Massoud Pezeshkian, assim como foi com Trump.
Se o acordo falhar, então é culpa dele. Se funcionar, é culpa de J.D. Vance. De Trump, se der certo, é mérito dele. Se não, a culpa é de outro. Com Mokhtar é quase igual. Ele também declarou que se o lado americano quiser exagerar, eles não vão aceitar. A partir deste momento, nós, ou seja, vocês, sua orgulhosa nação e este humilde servo, vamos esperar pelo cumprimento das condições estabelecidas. No entanto, é óbvio que as futuras negociações cara a cara não significarão a aceitação da opinião da nação. Esperamos que as orações do nosso Senhor, que Deus apresse, não sejam distribuídas a eles. Começam todo o tema religioso e aí já termina a mensagem, não é? Said Zaid Mokhtar Hossein Hamini, esse é o nome, e já vem a assinatura no final. Essa é a carta que Mokhtar coloca no dia em que, está a poucas horas de o acordo ser assinado e que também está muito frágil e qualquer coisa aparentemente poderia rompê-lo. Continua aí, ou seja, aparentemente, mas continua, né? E enquanto isso continuar, o petróleo continua caindo e, as coisas começam a se acalmar. Tanto que assim, quando isso começou a acontecer, começou a cair para os 70 e o petróleo Brent chegou a $77, né? E o Texas chegou a 73, agora o petróleo subiu de novo. Não sei se por causa de supostos mísseis, se por alguns comentários que têm sido feitos a respeito, tanto do Irã quanto dos Estados Unidos, que parecem estar na linha de rompimento. Mas agora o petróleo já subiu de novo para 80. O Brent está em 80 e o outro, que estava em 73, está quase em 76, 75, 80 agora. Ou seja, o petróleo voltou a subir, né? Pode ser uma oscilação dos mercados, ou pode ser que algo está acontecendo e que, isso vai continuar assim, né? Enquanto isso, as assinaturas podem ser vistas dos dois lados, ou seja, tanto o próprio Mazul Peskian quanto Trump colocaram a imagem desde ontem, né, da assinatura. Ou seja, a assinatura está lá. O próprio primeiro-ministro paquistanês também assinou a carta de Moctava, garantindo que não está muito de acordo, mas, continua. O acordo continua e, então, ele dá a responsabilidade para Mazul Peskian. E diante disso, mesmo supondo que o ataque do Hezbollah tenha acontecido como estão dizendo, porque isso está só aparecendo em algumas redes, né? Vamos esperar para ver se a mídia israelense comenta esse ataque. Acho que vão comentar, se for o caso. Mas de início, já que são várias imagens e também o Hezbollah já disse que não vai se desarmar, que, enfim, em todo caso, vão seguir as orientações que os iranianos derem, né? Diante disso, acho que temos que esperar pelo menos muitas tensões daqui até o que será nos próximos 3, 4 dias, ou seja, para saber realmente se o acordo vai continuar. O Irã está totalmente focado em garantir que as concessões dadas ao Hezbollah sejam completas. E isso daria muito poder ao Hezbollah em toda a região do Mediterrâneo, né? Eles estariam operando agora com a possibilidade de continuar se armando sem que Israel faça nada. Supostamente, né? Eu acho que Israel, se for fazer o que sempre faz, vai continuar operando contra esse grupo radical, né? Enquanto isso, em meio a todas essas notícias tremendas, foi feito um anúncio muito curioso hoje. E eu acho que isso também é um símbolo de que, as coisas vão continuar mais ou menos iguais lá no Irã. Foi feito um anúncio sobre uma cantora iraniana que canta sem véu, que ousa cantar sem véu, digamos assim, e ela recebeu uma punição de 74 chicotadas. Ou seja, eu imagino que é uma dessas mensagens, né, que querem passar, como dizendo que vão continuar pelo lado conservador, digamos, ou ainda mais conservador. Vai continuar dentro do regime, né? O Tribunal Penal de Qom teria imposto 2 anos de veto para atividades artísticas e mais 2 anos sem poder sair do país. Isso para uma cantora. A cantora se chama Parastu Ahmadi e vai receber 74 chicotadas, não é? Esse é o castigo. Chicotadas, 2 anos sem exercer atividades artísticas e mais 2 anos sem sair do país.
isso por publicar no YouTube um show em que ela aparece sem véu. A sentença também se estende a 8 membros de sua equipe de produção e músicos que participaram da gravação. Todos eles vão receber as chicotadas. Todos eles vão receber então essas punições. Muito pesado. E bom, as coisas continuam iguais, né? Basicamente. Olhem, esse indivíduo que estamos vendo aqui seria um mexicano suspeito de ter participado no ataque ou tentativa de ataque contra a Casa Branca. Afirmam que ele seria o suposto cérebro, né? Me chamou a atenção quando coloquei aqui os nomes dos suspeitos, que havia um homem latino e um latino por aí. Agora sabe-se que ele é mexicano, de origem mexicana, um imigrante que estava em situação irregular nos Estados Unidos. Ele seria o suspeito de ser o cérebro da tentativa de ataque que supostamente seria realizada com atiradores de elite, drones e não sei mais o que no evento de Donald Trump. O UFC Freedom 250, realizado no último dia 14 de junho. O Departamento de Segurança Nacional confirmou que Álvares, ele se chama Abraão Hermosilo Álvares e seria suspeito. Tem 31 anos e é suspeito de ter sido quem planejou isso. Pelo menos é o que eles dizem. O FBI o prendeu no mesmo dia, domingo 14 de junho. Em Omaha, Nebraska, onde ele está usando o codinome de Shepherd, ou seja, pastor. Isso para coordenar um plano de chats criptografados. Segundo o que foi relatado, eles estavam detendo pessoas nessa região de Nebraska, em Ohio, no Missouri e na Califórnia. De acordo com o que diz o Departamento de Justiça, foram formalizadas as acusações federais contra as 5 pessoas por conspiração, por supostamente cometer violência nos terrenos da Casa Branca, incluindo a possibilidade de que cometessem assassinatos. Álvares entrou nos Estados Unidos quando criança com um visto de turista. Quando seu visto expirou em 2001, ele não voltou para o México. O Departamento de Segurança Interna informou que, em 2014, o governo Obama lhe concedeu proteção migratória temporária. Ou seja, ele fazia parte do DACA, né, uma ação chamada de ação diferida, para os que chegaram. Na infância, são pessoas que estiveram lá a vida toda. Muitos deles nem falam espanhol, não sei no caso dele, mas muitos já estão... Aliás, muitos nem sabiam que não tinham nascido lá. Então, realmente é um choque muito grande para essas pessoas. Aqui eu pude conhecer alguns que fizeram parte do DACA e realmente é muito difícil para eles se adaptarem, né? Que basicamente não conheciam o México, então estão tentando entender como o país funciona e tentando se adaptar, né? Evidentemente é algo muito difícil. Agora, evidentemente isso não justificaria um nível de violência. Desse nível, então, se realmente for o que dizem que é, né? Isso terão que decidir em uma investigação e, evidentemente, ele também terá o direito de se defender. Teremos que esperar por mais detalhes, mas estão acusando ele de ter planejado esses atentados que nunca aconteceram, mas que evidentemente poderiam ter acontecido. Outro assunto também importante. Vamos para outro tema. Vejam só, a NASA está neste momento em uma encruzilhada em que vai tentar resgatar o telescópio espacial Swift para que ele não caia na Terra. Seria uma possibilidade, e é que o mundo espacial, digamos, agora mesmo estaria diante de uma missão de resgate. Basicamente, a ideia é salvar o observatório espacial Neil Gehrels Swift. Isso de um reingresso iminente na atmosfera terrestre. A NASA aprovou o lançamento de uma nave desenvolvida para a empresa emergente Catalyst Space Technologies para tentar interceptar e elevar a órbita desse observatório que, por mais de 20 anos, certo, tem revolucionado a compreensão dos fenômenos mais extremos do universo. Swift é o nome desse telescópio,
Foi lançado em 2004 e ficou conhecido por detectar explosões de raios gama. Também foi ele quem detectou eventos cósmicos de alta energia. Mas o que se deteriora nesse observatório espacial é a sua órbita. Sua órbita foi se deteriorando e, diante disso, o risco de que caia na Terra agora mesmo é iminente. Eles vão fazer um último esforço para tentar empurrá-lo e colocá-lo em uma órbita mais distante da Terra, para que a Terra não acabe colapsando-o. E isso, bom, a gente também vai atualizando, né? Vamos ver como esse assunto evolui. Mas a NASA afirma que o telescópio continuará operando. Se conseguirem empurrá-lo, digamos, ele vai continuar operando até 2030? Pode até ser mais. Sim, mas enfim, o que eles vão tentar basicamente seria empurrá-la, né? É uma nave que já está, bem, em processo de fazer o movimento. E seria, como eles dizem, um resgate único na história, né? Nunca foi feito um resgate desse tipo, né? De um colapso que está prestes a acontecer. A agência espacial concedeu em setembro de 2025 um contrato de 30 milhões de dólares para a Catalyst Space Technologies. A ideia é construir em tempo recorde uma nave robótica capaz de elevar a órbita desta nave. Sim, ou seja, é esse satélite observatório, não é? Vamos ver se eles conseguem se dar tempo. A missão tenta uma manobra inédita para um satélite científico. O operativo Link terá que localizar o Swift no espaço, inspecioná-lo visualmente para detectar danos causados por detritos e micrometeoritos e depois segurá-lo com os 3 braços robóticos por 6 semanas. Ele usará seus próprios propulsores para elevar gradualmente o observatório a uma órbita de 600 quilômetros, onde será liberado para continuar suas tarefas científicas. Os engenheiros reconhecem que o risco é muito alto, pois Swift nunca foi projetado para acoplamentos nem para reparos em órbita. Então, bem, vamos ver se funciona. Este é o telescópio Swift, este que estamos vendo aqui. Isso mesmo, no telescópio. E olha, aqui colocam esse robozinho. Esse é o robozinho que faria, né? Ou que colocariam, digamos assim, né? Deixa eu ver se consigo colocar aqui, como é que chama? Do lado certo. Vamos ver, aí está. Ou seja, sim, é esse. Está. Vamos ver se ele consegue, né? Vamos ver se ele consegue, mas vamos ficar atentos porque quando começarem a divulgar, tipo, as datas de tudo isso, né? De acordo com o que estão reportando, nisso eles estão um pouco atrasados, mas enfim, digamos que vão tentar, né? Fazer esse movimento. Algo assim, olha, seria algo assim, certo? Ou seja, pegar com os braços, acho que tem 3 ou 4. E empurrar, né? Empurrar ali, né? Bom, vamos ver. Digo, não foi feito para isso, né? Mas, bom, digo, é possível, né? Nenhum outro telescópio espacial tem a flexibilidade do Swift para observar alvos com essa cadência e rapidez. Por isso, ele é único e querem resgatá-lo. Já tem 20 anos, mas, bom, facilmente pode dar problema, né? Vamos aos outros assuntos importantes. Como Estado, como vocês estão? Obrigado por compartilhar. Edilcia Blanca, grande abraço. Para Dilson e Débora, como estão? Abraço. Quem mais está por aí? O Irã disse que a Suíça não vai. Disse não vai, como? Suíça não vai. Ou seja, a questão é que há pouco o primeiro-ministro da Suíça saiu para dizer que vamos, que tudo estava confirmado. Ou seja, que não tinha sido cancelado. Mas os iranianos disseram que estavam vendo se iam ou não iam. Mas, ou seja, parecia que havia dúvidas se iriam ou não. Com essa carta de Moctava, então, parece que sim, né? Ou seja, parece que já estão até aprovados pelo líder supremo. Então, em teoria, eles vão, né? Bom, é isso aí. Francisco Nuarce, como você tem estado? Adilson, muito boa noite. Embora tudo isso esteja mudando constantemente, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Walter Osório, como você está? Obrigado pelo like. Emma, como você está? Aurélio, muita saúde. O que era aquilo que você me mandou? Tá muito doido, né? Quer dizer, há pouco o Aurélio me mandou.
Vou tratar dos incêndios em outra transmissão, pois também falaremos sobre a situação na Flórida e em outras regiões dos Estados Unidos. No Novo México também há incêndios, né, Aurélio? Pelo que disse, logo compartilhamos e conversamos sobre isso. Vamos rapidamente para o próximo relatório. Vamos ver uma imagem supostamente capturada por um astrônomo chinês. Vamos falar dos incêndios que o Aurélio citou e dos que ocorrem na Flórida. Confira os detalhes. Obrigado por compartilhar e estar conosco. E, bom, vamos atualizando ao longo do dia como está essa situação. Hoje o México joga, por sinal. Hoje não teremos transmissão ao vivo às 8 da noite por causa do jogo, já que muitos vão assistir. Então, provavelmente vamos colocar um pouco mais tarde ou bem mais tarde, porque, bom, só depois que o jogo acabar, né? Mas, bom, se pudermos antes, fazemos antes. Mas não tenho muita certeza, na verdade está um pouco complicado. Aliás, aqui estamos em uma onda de calor tremenda. Ontem estávamos com 43 graus. Hoje estamos agora com 43 graus sensação térmica. E há alertas por todos os lados. Toda hora chegam alertas para tomarmos cuidado, porque, como não tínhamos tido esse tipo de calor, realmente assustou muito ontem. Na verdade, ontem nós estávamos do lado de fora nesse horário, com 43 graus, e sim, teve algumas pessoas que passaram um pouco mal onde a gente estava fazendo exercício naquele dia. E me chamou a atenção, até eu mesmo falei, nossa, que pesado. Só quando já estávamos voltando, vi que tinha um alerta no Google que dizia alerta por 43 graus sensação térmica. Aí eu falei, então tá explicado, né? Porque sim, é isso mesmo, tipo, na verdade eu cancelei uma parte do exercício. Falei, sabe de uma coisa? Não, hoje não. E eu nunca cancelo, tipo, nunca mesmo. Então não sei, simplesmente cancelei. Falei, não, essa parte aqui não. A parte final eu já não fiz. E, assim, eu não me sentia mal, mas realmente sentia que o ambiente estava meio estranho, pra ser sincero. Pouca gente fazia exercício. Depois entendi o motivo e falei, agora entendi. Estamos todos torrados agora, estamos queimadíssimos. Então vamos para o outro assunto, vamos para a próxima reportagem. Vamos para lá.